Lula solto novamente. Que influência isso tem nos seus ativos? Seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal da Focalize. E de cara já ouso afirmar que na nossa tese, principalmente da aposta em renda variável, que nos nossos últimos vídeos viemos defendendo por uma série de fatores, que eu inclusive recomendo que você, se ainda não assistiu, principalmente um dos meus últimos vídeos, eu saliento a agenda liberal, principalmente de todo o time do Guedes, que está fazendo com que o Brasil avance em uma forma muito firme para uma economia aberta, uma economia pujante. Não me parece que para essa agenda de médio e longo prazo tenhamos qualquer desvio de rota. Uma pressãozinha no curto prazo, uma volatilidade na moeda, no dólar, no euro, algumas ações sofrendo uma pressão, uma certa desconfiança, isso vai acontecer, isso é normal e isso acontece simplesmente por qualquer motivo. Não precisa necessariamente ser esse, pode ser o espirro que o Trump dá, pode ser o espirro lá que o maluco da Coreia do Norte dá, não sei, enfim, motivo se tem aos montes. E a volatilidade de curto prazo hoje pode até ser Lula solto, a qual eu particularmente nem acredito muito. Mas para médio e longo prazo, não me parece ter muita influência. E eu defendo a minha tese baseada em algumas coisas. Casualmente, no sábado, eu assisti ao discurso do Lula lá no Sindicato dos Metalúrgicos em São Bernardo. E foi uma coisa bizarra, né? Por dois motivos. Primeiro, porque ele está subvertendo a realidade. É uma coisa meio doida, até se a gente for analisar friamente, porque certas coisas que ele estava afirmando simplesmente parecia até um certo ar de esquizofrenia, né? Quando ele diz, por exemplo, que o Moro é mentiroso, que a Lava Jato roubou a Petrobras, até parece uma certa gozação, que não faz nenhum sentido. Eu sou capaz de afirmar que se Moro se candidatasse hoje à presidência da República, ele ganhava em primeiro turno. Outra coisa, quando eu vejo ele afirmar que ele não suporta ver jovens de 14, 15 anos assaltando e serem massacrados pela polícia, me parece de novo subverter a realidade onde a polícia é culpada em relação a um criminoso. Sendo que a bandeira que venceu a última eleição foi justamente a bandeira da anticorrupção e do combate à violência. São as duas principais bandeiras do Bolsonaro. Então, a partir do momento quando você defende algo contrário a isso, sendo que não faz nenhum sentido, né? Vamos combinar, esse tipo de subversão à realidade é completamente contrário. A partir do momento que você afirma que não vai permitir que destrua um país, me soa estranho também. Porque ele e seus principais companheiros, até ontem, estavam presos pelo maior esquema de corrupção da história do capitalismo. Ao mesmo tempo que emergimos do pior governo da história da República, que foi o governo da Dilma Rousseff, que deixou o Brasil em frangalhos, com milhares de desemprego, e os nossos indicadores econômicos e finanças públicas realmente completamente estraçalhadas. Então, quando alguém diz, afinal, quem destruiu? Veio da destruição, então como é que não vai deixar destruir? Então, isso é subverter a realidade. Mas fora esse detalhe, que chega a ser até meio patético, esse tipo de discurso inflamado, né? Falando, obviamente, para aquela massa de manobra normal que eles acabam trazendo sempre para o seu ambiente, é um certo descolamento da realidade, inclusive de tendência de mundo. E eu já explico por quê. Parte do discurso, ele comentou que ele não aceitava mais os trabalhadores terem que trabalhar de Uber, de iFood e de todos esses aplicativos hoje prestadores de serviço. Em primeiro lugar, provavelmente, eu não tenho esse número certo, mas eu ouvi falar que tem mais de 200 mil pessoas só em São Paulo trabalhando com isso. Considerando que a média das famílias entre 3 e 4 pessoas, nós temos aí famílias de 600 a 800 mil pessoas que conseguiram sobreviver nesse período todo, justamente em função da alternativa do aplicativo. Então, falar mal disso, né, quando você gerou mais de 13 milhões de desempregados, também me parece uma grande incoerência. E no outro ponto, é em relação à nova realidade da relação de trabalho das empresas com seus colaboradores. Isso é uma tendência no mundo inteiro.
né? A legislação brasileira até vem avançando gradativamente para isso e não deixa de ser uma forma diferente de se relacionar, né? Do trabalhador, inclusive, ele empreender, ele decidir por algumas coisas. E aquela ideia da carteira de trabalho como sendo uma grande proteção, isso provavelmente na geração dos mais jovens não vai mais fazer nenhum sentido, né? Então, existe um atraso, né? Um discurso embolorado em relação a isso também. Então, somado a tudo isso, mais a agenda liberal do Guedes, que já foi aceito pela sociedade, quando a sociedade foi às ruas clamar pela reforma da Previdência, mas todas as medidas micros, que provavelmente vão fazer o Brasil avançar cada vez mais, não dão espaço para que esse discurso totalmente fora de contexto da esquerda avance. Então, por isso que eu não acredito que Lula solto tenha uma grande influência para médio e longo prazo e provavelmente a performance dos ativos de risco, principalmente da Bolsa de Valores, tende a entregar aquilo que imaginamos que vai nos entregar nos próximos 2, 3 anos. Espero que tenham gostado, podem compartilhar à vontade e vejo vocês no nosso próximo vídeo. Até lá!